Olá pessoal, Fabrício Vaz, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Power BI gratuito, o Power BI Essential. Na aula anterior eu fiz uma introdução do que é o Power BI, o que é BI, o que é análise de dados, né? As oportunidades do mercado de trabalho, como começar. E nessa aula vamos colocar em prática o nosso curso, vamos começar a criar um dashboard de vendas. Então iremos aprender a instalar o Power BI, os primeiros passos com o Power BI, como funciona essa ferramenta, como funciona aquela tela inicial, a parte de licenciamento, vai ver também, e vamos iniciar a criação do dashboard de vendas com o Power BI. A intenção é que no final do nosso curso você vai ter um dashboard publicado com o Power BI. Logo aqui embaixo você vai ter a base de dados para download, né? Façam o download da base de dados, faça o download da apresentação. A minha recomendação é que você não faça o curso junto comigo. Você não tente já assistir a aula e colocar em prática. Faça o seguinte: primeiro assista toda essa aula, né? Vai ser uma aula extensa, porque vai ser um dashboard muito completo. Assista a aula. Na sequência, você vai fazer passo a passo, sendo guiado pela aula. Não tente de primeira já fazer o dashboard, que você pode ficar um pouco ali perdido. Então assista a aula, na sequência você vem junto comigo, revendo o vídeo e aplicando aí no seu computador, ok? Inscreva no nosso canal, a Fabridata, né? Tem um canal no YouTube, a gente tem um grupo no Telegram, né? Que a gente passa sempre informações, novidades sobre banco de dados e sobre Power BI. Seja bem-vindo. Eu trabalho numa empresa de locação de veículos e eu estou aqui fazendo esse vídeo com o intuito de parabenizar o professor Fabrício pelo curso do Power BI. Realmente é um curso muito bom. Não, o treinamento é excelente, Fabrício. Tem um monte de quesitos, assim, eu já havia mexido, mas é o básico, né? Do Postgres não tão complexo, a baixo nível do jeito que a gente está lá. Então já vi até umas configurações que a gente vai fazer numa outra estrutura que a gente tem aqui. Mas é muito bom mesmo. Tem umas coisas lá que a gente... Tanto que eu te questionei porque treinamento específico e focado para a gente montar a estrutura aqui. Então vou usar ele como réplica para fazer isso aqui. Ah, não. Fico muito feliz que você tenha gostado do treinamento. Eu fico à disposição qualquer dúvida aí. Beleza? Show. Obrigado, Fabrício. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu trabalho numa empresa no ramo de saúde, no qual o Power BI ele me proporcionou a ascensão profissional, a tão sonhada mudança de cargo. Eu quero agradecer ao professor Fabrício pela atenção, pelo suporte e pelo curso. Eu recomendo a todos, é um ótimo curso que vai ser um diferencial na sua vida. Olá, eu sou o Pedro Cardoso, falo de Angola, de África, sou analista de sistemas. Vi o curso do Fabrício Vaz, o Power BI, mais 15 projetos, é um curso bastante bom. Eu vou recomendar esse curso aos meus colegas aqui em Angola, no sentido de adquirir esse curso. É um curso muito didático, é um curso com uma didática muito boa. E eu agradeço e parabenizo também ao Fabrício Vaz por esse conteúdo que vai engrandecer todos nós. Um abraço, diretamente de Luanda, Angola, Pedro Cardoso. Fiz recentemente o curso de DBA SQL Server com o professor Fabrício Vaz, do qual recomendo. Gostei muito da didática, da programação, do que foi abordado, das dúvidas que ele tirou comigo. Você que tem procurado na internet e às vezes não acha ou acha e não atende ao que você procura, eu recomendo o curso. Espero que você goste também. Tenho certeza que não se arrependerá. Olá pessoal, eu venho agradecer ao professor Fabrício pelo curso de Power BI, um excelente curso no qual tem uma metodologia muito boa. É um curso que traz uma dinâmica ótima e pude ter uma boa ascensão na minha área, mudança de cargo, está me ajudando como na área de banco de dados. O curso é excelente, ele tem uma metodologia, um suporte muito bom. Super recomendo o curso. Olá pessoal, Fabrício Vaz, continuando nosso treinamento de Power BI Essential, nosso curso gratuito de Power BI.
Na aula anterior fizemos aí, né, uma apresentação teórica do que é o Power BI, o que é BI, as oportunidades do mercado, né? Se você perdeu a aula anterior, aqui na descrição do vídeo, você pode estar acessando essa aula, né? E vamos agora começar a colocar a mão na massa, vamos começar a trabalhar efetivamente com o Microsoft Power BI, tá? Iremos fazer uma apresentação inicial da ferramenta, mas antes, mesmo que eu já tenha instalado ele aqui no meu computador, iremos aprender como podemos estar instalando o Power BI. Mesmo que você tenha ele instalado, você pode fazer uma nova instalação, né? O que vai acontecer? Você baixando do site da Microsoft essa nova instalação, você vai ter um Power BI atualizado. Sempre que você baixa no site da Microsoft o Power BI e faz a instalação, você pega uma atualização nova, uma versão mais recente do Power BI, a não ser que você tenha instalado ele recentemente. Pessoal, o Microsoft Power BI, ele recebe constantes atualizações por parte da Microsoft. A Microsoft, ela escuta a comunidade, ela identifica correções, ela inclui novas funções. Então, o Power BI, ele é constantemente atualizado pela Microsoft. Então, vamos lá. Como que nós podemos fazer para poder baixar o Power BI? Tá? Se você vier aqui no Google, né, a gente vai colocar aqui basicamente no Google mesmo para facilitar, né? Instalação do Power BI. Veja como é fácil instalar o Power BI, pessoal. Vou vir aqui, vou subir um pouquinho aqui. E veja o que aparece aqui embaixo, ó, Download Microsoft Power BI. Ele está facilzinho aqui, olha, você consegue estar encontrando, né, o ícone para você fazer o download do Microsoft Power BI, certo? Então, vou clicar aqui, ele vai abrir a tela da Microsoft. Pessoal, o Power BI, você tem uma versão completamente gratuita, você tem uma versão para estudo, né? Você consegue fazer uma série de coisas com a versão gratuita. Você consegue criar uma conta, nós vamos ver isso aí, criar uma conta no Power BI, ele está até aqui, ó, experimente gratuitamente, a gente pode estar criando uma conta no Power BI de forma gratuita, tá? E fazer até a publicação dos nossos dashboards de forma gratuita, sem pagar nada, tá? Só que eu vou ter restrições de funções e vou ter restrições de compartilhamento. Eu vou poder compartilhar esse meu dashboard com outra pessoa pela internet, posso mandar um link para outra pessoa, só que a pessoa não vai ser um link público, né? Então, são várias limitações que você tem na versão gratuita, tá? A gente consegue utilizar uma versão Pro, tá? A Microsoft, a versão paga de menor custo é a versão Pro. Elas são $10 por mês, 9,99 dólares por mês, que já é a versão Pro por usuário. Cada usuário vai pagar $10. No ambiente corporativo, ali, em alguma organização, com certeza você vai encontrar do Pro para cima, que um recurso básico de segurança, onde você consegue criar um link privado, onde somente pessoas autorizadas vão poder ver o seu relatório, eles estão na versão Pro. Você também consegue estar utilizando aí, a Microsoft fornece 60 dias de forma gratuita de teste para a versão Pro. Tá? Você consegue estar utilizando aí por 60 dias. Eu vou baixar aqui, ó. Então, entrei aqui nessa página, ela vai estar na nossa apresentação também. Você pode estar baixando a apresentação aqui na descrição do vídeo, ok? E olha aqui, ó, Microsoft Power BI Desktop. Como eu vou estar utilizando o Power BI para PC, a opção que você vai utilizar é essa, é Microsoft Power BI Desktop. Pessoal, nós temos o Power BI Desktop, nós temos o Power BI Mobile para telefones celulares e nós temos também aí o Power BI Service, que é o Power BI Serviço, que é a cloud da Microsoft. No final desse curso Essential, nós iremos estar publicando o nosso dashboard, tá, na cloud da Microsoft, correto? Pessoal, qual a opção que eu vou marcar? Vai ser essa opção aqui, ó. Opção de downloads avançada. Por que a opção de downloads avançada, Fabrício?
Pessoal, o Power BI, ele existe em vários idiomas, né? E isso vai modificar não somente a questão do idioma do programa, mas a questão de acentuação, a questão de separação de vírgula para algum tipo de cálculo matemático. Então, se você está no Brasil, vai fazer um projeto aqui no Brasil, né? Pode ser que você faça um projeto internacional, você vai baixar uma versão em inglês, mas aqui em opção de downloads avançadas, tá? Eu vou escolher o idioma que eu quero, que é o português Brasil. Lembrando que você também tem a opção português de Portugal. Eu vou baixar aqui a opção português Brasil. Vou marcar essa opção, tá? E vou clicar aqui em baixar. Ele vai me dar duas opções aqui, pessoal. Essas duas opções aqui, ó. Power BI Desktop, PBI Desktop x64, que seria 64 bits, né? Pessoal, hoje quase todos os computadores são 64 bits. É muito raro você pegar uma máquina em 32 bits, que seria a opção de baixo. Então, marque a opção x64. Vou marcar a opção x64 e vou... Sumiu aqui, vou me jogar aqui para cima. Vou marcar o Next e ele vai começar a baixar o programa. Vejam que em nenhum momento ele me pediu senha, ele pediu cadastro, não me pediu nada. Tá? Ou seja, eu não estou ilegal. Eu vou utilizar o Power BI de forma gratuita. O Power BI Desktop, você consegue utilizar ele de forma gratuita. E você pode fazer sem fazer nenhum tipo de cadastro. Para você publicar o seu dashboard na cloud da Microsoft, mesmo que de forma gratuita, aí você precisa fazer um cadastro. A gente vai ver isso aí na parte de publicação do nosso dashboard, que vai ser na nossa terceira aula. Então, ele baixou, vejam aqui que ele baixou aqui para mim, eu posso clicar tanto aqui em abrir arquivo, né? Mas o padrão que ele vem aqui para downloads, estão vendo? Eu vou clicar aqui com o botão direito, executar como administrador, né? Ou posso executar de forma normal também, depende do seu ambiente. Eu recomendo que você marque a opção executar como administrador, tá? Porque ele vai ter todas as permissões necessárias de acesso a pastas dentro do seu computador. Pessoal, ele está pedindo uma senha aqui. No meu caso, não tem senha nenhuma. No seu caso, lá, pode pedir a senha, que é a senha do seu computador. Se você não colocou senha, ele não vai pedir senha nenhuma. Esse usuário, eu já sei que ele autentica sem nenhum tipo de senha. Então, vou marcar um sim aqui. Ele vai começar a instalação. Este notebook que eu estou trabalhando, ele já tem o Power BI. Ele já tem o Power BI instalado. Mas, mesmo assim, eu posso fazer a reinstalação por cima, como eu havia comentado. É simples, prático e fácil, pessoal. Avançar. Como eu já tenho o Power BI aqui, ele está me perguntando se eu quero remover ou reparar. Eu vou marcar reparar. No caso de vocês, vai ser a opção instalar. Marquei reparar. Ele vai fazer a instalação nova, vai repor aqui, né, o Power BI. Eu sei que eu já estou com a última versão, mas não fiquem preocupados. Se você já tiver alguma coisa salva com o Power BI, não vai ser perdido, né? Lógico que você tem que ter uma precaução de sempre ter um backup dos dados, mas ele não apaga os dados que estão já criados. Os dashboards já criados não são perdidos. Finalizou, concluiu a instalação do Microsoft Power BI. Pessoal, Power BI fácil, simples, poderoso. Veja que de forma muito fácil e prática aí, eu fiz a instalação do Power BI, né? Vim nesse site, coloquei no Google, ele também vai estar disponível aí para vocês na nossa apresentação, né? O site para download, e está prontinho. Cliquei no botão iniciar, vou digitar aqui Power BI Desktop, eu já vou iniciar o Microsoft Power BI. Ele é um programa leve, não precisa de ter uma máquina muito potente. A Microsoft, né, ela pensou muito nisso, então não é um programa de banco de dados que é pesado, né, um programa que usa muito recurso. Se você for trabalhar com bases grandes, no mercado corporativo isso pode vir a acontecer, você tem que ter um computador com uma máquina com poder menor, tá? Para estudo, isso é sem problema. Pessoal, veja que eu estou iniciando o Power BI, estou aqui sem nenhuma conta, tá? Eu vou utilizar de forma gratuita e não vou entrar com nenhuma conta por enquanto, ok? Então, vou aqui agora, vou clicar
em fechar, tá? Ele está me dando aqui uma sugestão. O Power BI ele pode estar te dando sugestões, feedbacks, como você pode estar melhorando o seu trabalho. Eu vou simplesmente fechar aqui e vamos agora entender um pouquinho aqui do Power BI. Pessoal, então essa aqui é a cara do Power BI Desktop. Então essa aqui é a aparência inicial do Power BI Desktop, tá? Então eu tenho aqui os menus, página inicial, inserir, modelagem, exibição, ajuda. Veja que de acordo com o que eu vou clicando nos menus, essa parte de botões, também chamada de ribbon, ela vai se alterando. A gente vai entender aí, ao decorrer do curso Essential, algumas funções dela. O nosso curso Power BI profissional, né, do básico ao avançado, com 15 projetos práticos, que é o nosso curso pago, essa aqui é uma versão gratuita. A gente vê em detalhes aí todas as funções presentes nesse programa, mas aqui a gente vai ver muita coisa. Então, tem aqui os menus, aqui na parte superior, né? Esse aqui são os menus, correto? Abaixo eu tenho a área de botões. Essas aqui são as áreas de botões, que elas vão se alterar de acordo aí com o seu projeto, né? E eu tenho aqui também esses 3 botões aqui, olha, que são os botões de visualização do ambiente. Como assim, Fabrício, visualização do ambiente? Tá? A gente vai ver, eu tenho a visão relatório, que é essa primeira. Eu vou estar trabalhando aqui com a parte de relatório. Eu tenho essa segunda aqui, que é onde vai visualizando, onde a gente vai estar visualizando a parte de dados. E tenho essa terceira aqui, que é a parte de modelo, que a gente vai ver a parte de relacionamentos das tabelas que a gente vai trabalhar. Vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Veja que eu tenho aqui a parte de Canvas, né? A parte de relatório. Eu aqui embaixo eu posso navegar entre páginas, assim como o Excel, o Power BI. Você também pode ir criando várias páginas para o projeto. Página 1, página 2, página 3. E você vai criando um dashboard aí com várias páginas, tá? Eu posso tanto criar com maisinho, e aqui no xizinho, né, nesse X aqui, eu consigo estar apagando ela, tá? Apaguei aqui essa página, excluí. Apaguei essa outra página aqui também, excluí. Estou aqui na página 1 do Microsoft Power BI. Ok? Perfeito, Fabrício. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui filtros, a gente vai ver essa parte de filtros, né? Como que a gente trabalha com a opção de filtro, de filtrar algum tipo de dado, né? Eu tenho a parte, né, de visualizações, onde nós vamos estar criando os visuais, gráfico de pizza, gráfico de barra, tá? E tenho aqui campos, que a gente vai entender a parte de campos assim que a gente importar algum dado para dentro do Power BI, certo? Como nós iremos trabalhar? Pessoal, Power BI ele é um software de análise de dados. Então, para mim trabalhar com Power BI, eu preciso ter dados. Então, a parte inicial aí é o que eu tenha dados. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, no Excel, eu já deixei aqui uma base aberta, que é a base de dados que nós iremos trabalhar. Essa base também está disponível para download aqui embaixo. Você pode estar baixando essa base de dados para que você possa também praticar. Não recomendo que você faça junto comigo. Você primeiro assista às aulas e depois vem no passo a passo, executando os passos que eu vou fazer aqui com o Power BI. Então, nós temos aqui, pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui F vendas. O que é esse F, Fabrício? Pessoal, esse F está indicando que essa tabela, tá, o Power BI, ele trabalha basicamente aí, né, uma das principais fontes de dados são tabelas, né? Ele importa de outras fontes também, mas tabelas são os principais, tá? Ele é uma tabela de vendas. E a tabela fato, né, é uma tabela fato-venda, né? Quando você vai no supermercado, você faz uma compra no supermercado, você compra um produto no supermercado, você vai ter aí uma tabela fato-vendas, tá? Ou seja, os seus dados, ele vai para um fato. Qual o fato que foi? O fato efetuar uma compra. Quando você chega no hotel e você faz uma reserva, ocorreu um fato. Qual o fato? O fato reserva de hotel.
Eu tenho dois tipos de tabela na modelagem multidimensional. Eu tenho tabela fato e eu tenho tabela dimensão. A gente vai ver isso mais em detalhes no nosso curso profissional, mas aqui eu já vou passar uma prévia para vocês. Então, por exemplo, fato venda. Eu tenho aqui a data da venda, o código do produto, o código do cliente, o preço de custo, o preço de venda, quantidade, a situação, código canal de vendas, código do vendedor. Então, aqui nós temos aqui uma fato vendas. E eu já tenho uma D canal de vendas, que é a tabela, esse F é de fato e o D de dimensão. É uma boa prática utilizar isso aí. F para fato e D para dimensão. Então, aqui na dimensão canal vendas, eu tenho aqui o código do canal de vendas e o nome do canal de vendas. Então, basicamente, né, eu não vou entrar muito em detalhes, a dimensão, ela descreve o fato. Como assim, Fábio, descreve o fato? Veja que interessante. Dimensão cliente. Eu tenho o código do cliente e o nome do cliente. Então, o código do cliente número 1 é a rede de supermercados. O código do cliente número 2 é rede da casa. O 3 é o super barato. O 4 é o super em casa. Tá vendo? Quando eu venho aqui na minha fato vendas, eu não vou ter o nome do cliente. Olha aqui, eu não vou ter o nome do cliente. Eu vou ter somente o código do cliente, tá? Porque o nome do cliente está lá na dimensão. Isso evita a redundância de dados. Então, eu tenho aqui a dimensão canal vendas, não vou entrar muito em detalhes, não se preocupem, por enquanto, com o fato de dimensão, tá? Eu tenho aqui a dimensão cliente, a dimensão unidade federativa, que são os estados, a dimensão produto, que são o nome dimensão vendedor, que são o nome dos vendedores, a dimensão produto, que são o nome dos produtos. O nosso projeto aqui, o nosso dashboard em questão, é um dashboard aí de análise de vendas, né? Eu tenho aqui a dimensão categoria e eu tenho aqui a minha fato metas, certo? Então, perfeito. Então, beleza, eu tenho aqui vendas, eu tenho metas. Eu vou fazer uma análise de vendas vezes metas, né, dos nossos produtos aqui, dos nossos vendedores. Ok? Então, essa aqui é a base em questão que eu vou trabalhar. Então, consegui visualizar ela aqui no Excel. Nosso curso profissional, pessoal, nós temos um módulo de Excel, tá? Nós temos ali um conteúdo de Excel. O Excel Essential, o nosso foco é o Power BI, mas o que é necessário no Excel para você trabalhar com o Power BI, ele é ensinado no nosso curso completo, nosso curso profissional. Esse curso aqui é o curso Essential, né? Ele é o curso gratuito, ok? Então, vamos lá. Perfeito, Fabrício. Estou aqui no Power BI. E agora, como que eu faço? Como que eu vou importar aquela base? Pessoal, página inicial, tá? Aqui em página inicial, quando eu clico em página inicial, eu vou ter essa opção aqui, obter dados, tá? Eu vou até fazer assim, ó, tá? Aqui no obter dados, eu vou estar o quê? Obtendo dados, importando dados externos para dentro do Power BI. Mas veja que ele já aparece aqui, Fabrício, parte de trabalho no Excel. O que acontece? O Power BI é da Microsoft, o Excel é da Microsoft. Então, a Microsoft, ela dá essa preferência e já colocou um menu ali que você pode ir diretamente para o Excel. Mas caso você não for importar um dado do Excel, eu posso clicar aqui em obter dados e veja o tanto de opção que eu tenho de importação de dados. Excel, SQL Server, Análise Server, texto CSV, web, feed of data, a gente vai ver tudo isso no curso profissional, né? Eu posso clicar aqui em mais também, que ele vai abrir uma opção, né, onde eu vou estar filtrando que tipo de dado que eu quero buscar. Ah, deu uma travadinha aqui, vamos aguardar. Tá aqui, ó, tá vendo? Excel. Eu posso pegar dados de um arquivo texto CSV. Acontece muito de você pegar sistemas antigos, sistemas legados, que eles exportam os dados no formato CSV. E você pode ser necessário o quê? Que você peça lá o pessoal da sua organização para exportar os dados. E, ó, a gente não faz no Excel, a gente exporta CSV. Você consegue fazer a análise desses dados no formato CSV? É possível, também é possível, tá? XML, JSON, pasta, PDF, então arquivos, tá vendo? Banco de dados. O Power BI se conecta aqui quase todos os bancos de dados, Postgres, MySQL,
Sybase, Teradata, né? Power Platform, que é a plataforma de dados da Microsoft, o Azure, que é a cloud da Microsoft, serviços online. Então, não vou entrar tanto em detalhes, né? Para não ficar uma aula muito longa, mas o Power BI se conecta a diversas fontes de dados. Vou marcar aqui tudo. Vamos marcar a parte de trabalho no Excel e vou clicar aqui em conectar, tá? E agora eu vou lá no nosso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, curso grátis, dados, relatório, vendas. Então, você pode estar baixando ele aqui para você fazer esse projeto. Baixem ele para você poder fazer esse dashboard depois, passo a passo, seguindo as minhas instruções. Vejam o seguinte, o que aconteceu ali, né? Aqui está a base de dados. Elas são várias pastas de trabalho, várias abas, né? No caso, né? O Excel ali é um arquivo, né? E aqui dentro dele eu tenho várias abas. Cada uma delas é uma tabela. Aqui no Power BI, cada um virou uma tabela. Eu posso clicar uma vez aqui e fazer uma pré-visualização desses dados. Olha que interessante. Ele faz aqui uma pré-visualização dos dados. Tá? Eu posso ver primeiramente antes de importar. E eu vou fazer o quê? Eu quero todas. Então, nesse caso aqui, o nosso projeto, eu vou estar importando todos os arquivos. Então, eu vou clicar aqui e marcar todos os arquivos que eu quero, todas as tabelas, né, pessoal? Tá? Vou marcando, 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 marcando. Perfeito. E agora, o que acontece? Se eu clicar em carregar, eu vou carregar esses dados diretamente para o Power BI. Se eu marcar aqui em transformar dados, eu vou entrar no Power Query. O que é o Power Query, pessoal? O Power Query é um módulo que já vem dentro do Power BI para que eu faça tratamento de dados. Então, o Power Query é um módulo de tratamento de dados que eu tenho, né, dentro do Power BI. É altamente recomendado, mesmo que você conheça a base de dados. Ao importar, você vá no Power Query, aqui na opção transformar. Opa, eu gosto de quadradinho. Eu venho aqui nessa opção transformar dados, para que eu possa analisar alguma necessidade de tratamento desses dados. Então, vou marcar aqui transformar dados, né? E o que vai acontecer? Os dados vão ser carregados dentro do Power Query. Então, esse cara que abriu aqui, ele é um módulo adicional, que é o Power Query, onde eu vou estar utilizando para tratar os dados. Fabrício, eu posso usar o Power Query só quando eu importo o dado? Não. Você pode ir e voltar no Power Query quantas vezes você quiser. Quantas vezes for necessário, a gente pode ir e voltar no Power Query. Eu vou fazer isso aqui, olha. Vou clicar em fechar e aplicar, que eu vou estar voltando com os dados do Power Query para dentro do Power BI. Ele está aqui carregando os dados. Vamos aguardar aqui, olha. Eu estou fazendo agora a carga de dados, mas eu não fiz nenhum tratamento. Eu fui lá no Power Query, mas eu não tratei os dados ainda. A gente vai ver agora como a gente vai poder fazer esse tratamento aí de dados, tá ok? Então tá aqui, cachorro latindo no fundo. Quem tem cachorro, infelizmente, né? Quem gosta de cachorro, não tem como. Então aparece um latidinho no fundo do vídeo aí, pessoal. É o meu dog. Encerrou, ele fez aí a minha carga de dados, né? Fez a carga de dados e ela está aqui, olha, em campos, né? Eu consigo agora visualizar a tabela, tá? As tabelas que foram importadas e as colunas. Caso eu queira ver os dados, eu vou vir aqui, tá vendo? Olha, nesse botão, que é a parte de dados, eu vou estar conseguindo enxergar aí, tá vendo? Olha, categoria, dimensão cliente, dimensão produto, unidade federativa, dimensão vendedor, fato metas e fato vendas. Tá? Fabrício, vou agora clicar na parte relatório, que ainda não tem nada. Eu quero voltar para o Power Query, que nós não fizemos nosso trabalho ainda no Power Query. Eu vou vir aqui em transformar dados, pessoal. Então, esse botãozinho aqui, olha, transformar dados, você pode ir e voltar no Power Query quantas vezes for necessário. Então, vou clicar aqui em transformar dados
e vamos voltar no Power Query, fazer os tratamentos de dados que nós não fizemos na aula anterior. Vamos lá. Então, o Power Query ele se parece com o Power BI Desktop. Eu tenho aqui os menus, né? E abaixo dos menus, né? Os menus estão aqui, né? E abaixo dos menus eu tenho os botões. E os botões, eles vão se alterar de acordo com o que você vai escolher nos menus, tá? Aqui na direita, aqui na esquerda, nós temos as consultas. O que são consultas, Fabrício? São as tabelas. O Power BI chama de consultas no Power Query as tabelas que foram importadas, né? Então eu tenho aqui, ó, dimensão canal de vendas, dimensão categoria, dimensão cliente, dimensão produto, tá vendo? Quais são as tabelas aqui? São essas daqui, olha, que estão no Excel. Eles vêm separadinho para mim, perfeito? Então, ótimo, beleza. Fabrício, qual que é o primeiro passo a ser feito? Pessoal, o primeiro passo a ser feito ao você for tratar um dado é você analisar o tipo de dado de cada coluna. Quando você vem aqui na dimensão canal vendas, por exemplo, essa aqui é uma tabela e ela tem duas colunas, que é a coluna código do canal de vendas, que é a coluna canal de vendas, que é o nome do canal de vendas, que no caso aqui é varejo ou atacado. Tá? Vamos lá, Fabrício. Tá aqui, olha, vejam bem. 1, 2, 3. O que esse 1, 2, 3 está indicando? Esse 1, 2, 3 está indicando, pessoal, que essa coluna é uma coluna numérica, que os dados aqui são dados numéricos, tá? E nesse caso aqui, eu vou deixar como dado numérico quando for necessário aí fazer algum tipo de cálculo matemático. Se eu fazer algum tipo de cálculo matemático com esse valor, aí eu vou deixar numérico. Mas eu não faço cálculo matemático com código do cliente, com código do vendedor. Eu não faço. Então, é necessário que eu faça a alteração desse tipo de dado. Para quê? Para texto. Como que eu faço? Eu venho aqui nesse 1, 2, 3, clico nele e, olha, ele vai mostrar aqui todos os tipos de dados que são possíveis. Eu posso alterar essa coluna. E vou vir aqui em texto. Eu vou ter duas opções aqui, pessoal. Substituir atual, adicionar uma nova etapa. Sempre marquem essa opção aqui, ó, adicionar uma nova etapa. Porque se você fizer alguma coisa errada, você consegue voltar o passo. Então, eu venho aqui, ó, adicionar uma nova etapa. Tá vendo? Ele alterou aqui, olha, alterou para ABC, agora é um campo texto. E caso eu tenha feito algo errado, ele vai estar aqui em tipo alterado, tá vendo? Olha, eu posso vir aqui e apagar o tipo alterado. Ele voltou novamente agora para um valor numérico, mas eu quero ele no valor texto. Então, adicionar uma nova etapa. Dimensão categoria, mesma coisa. Código da categoria, 1, 2, 3. Não vou fazer nenhum tipo de cálculo matemático. Então, vou vir cá e vou colocar ele no formato texto. Adicionar uma nova etapa. O nome do cliente, ele é texto mesmo. Dimensão clientes. Então, código do cliente, vou aqui em 1, 2, 3 e marco ele como texto. Adicionar uma nova etapa. Nome do cliente, ABC. Código da unidade federativa, que é o código do estado. Também não vou fazer nenhum tipo de conta matemática. Então, marco ele como texto. Dimensão produto, nome do produto, código do produto, mesma coisa. Marco ele como texto, adicionar uma nova etapa. O nome do produto vai continuar texto. É um texto, né? É uma descrição do nome do produto. Código da categoria, eu também venho aqui e coloco ele como texto. Dimensão unidade federativa, mesma coisa, pessoal. Onde está 1, 2, 3? Eu vou colocar aqui texto. Adicionar uma nova etapa. Nome do estado é texto. Abreviação também é texto. É ABC, né? Dimensão vendedor. Código do vendedor. Também vou alterar ele para texto. Adicionar uma nova etapa. Nome do vendedor. Vou deixar aqui da forma que está. Ele também é texto. Fato metas. Vamos lá. Aqui já é o quê? É uma tabela que são as metas que foram colocadas para
por dia para a nossa equipe. Então, vejam aqui, esse mês, ano aqui, era para aparecer uma data, Fabrício, não está aparecendo uma data. Está aparecendo um número. O que a gente pode tentar fazer? Marca aqui no 1, 2, 3 e vou marcar a opção data. E vou marcar aqui adicionar uma nova etapa. Veja que ele transformou ele para data. Tá? Código do vendedor, ele tem que ser texto. Então, essas aqui são metas por vendedor, correto? Metas diárias por vendedor. Meta de vendas, que é um valor monetário, um valor em dinheiro. Eu vou clicar aqui nesse númerozinho e vou colocar como um valor monetário, que nesse caso, ó, o símbolo de dólar aqui, é o número decimal fixo. Então, marquei ele como um valor monetário. Então, já acertei aqui o código do vendedor. E a última tabela, que é a maior, que é a nossa F vendas, que é a nossa tabela de fato vendas. Veja que a data da venda já apareceu certinho. Mas o código do produto aqui, ele apareceu de forma numérica, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, opa. 1, 2, 3, tá vendo? Veja que todo mundo aqui apareceu o valor numérico. Tá vendo? Só que eu não quero ele como um valor numérico, eu quero ele como um valor texto. Então, eu vou vir cá e alterar. Texto, é só clicar em cima do 1, 2, 3. Marque sempre adicionar nova etapa, caso você precise voltar. Código do cliente, texto. Preço de custo, é um valor monetário, então vamos colocar aqui, né, um decimal fixo. Preço de venda, é um valor monetário, decimal fixo, aqui o símbolo de dólar, né? Não é que ele vai ficar em dólar, não, pessoal. Ele vai usar, como a gente colocou o português Brasil, o Power BI é inteligente o suficiente para identificar que aquele valor é um valor em reais. Ele já coloca lá direitinho, tá? Quantidade. Quantidade é numérico. A quantidade de produtos vendidos. Aqui eu tenho o preço de venda, o preço de custo e a quantidade. Então, ele é um valor numérico. Situação. O que é essa situação aqui, pessoal? Vamos lá. Situação. N, o que mais que eu tenho aqui? N e C. O que seria isso aí, pessoal? Eu já identifiquei, eu já fiz uma análise com o meu cliente, tá? Que o sistema dele, quando ele exporta os dados de venda, ele coloca o seguinte: o N, que foi uma venda normal, o C foi uma venda cancelada, certo? Pô, mas eu não quero que fique N e C, eu quero que apareça normal ou cancelada, tá? Eu consigo alterar aqui e eu não vou alterar a fonte de dados, pessoal. O Power BI é somente leitura. Ele não vai alterar lá o meu arquivo no Excel. Se eu estiver conectado em um ambiente de gestão, o Power BI não vai alterar o sistema de gestão, o sistema de nota fiscal, o sistema de RH. Não preocupem com isso. Vai ser alterado somente aqui no Power BI. Eu vou com o botão direito aqui e vou marcar a opção substituir valores. Olha que interessante aqui. Vou até voltar ali, para vocês verem direitinho. Vou na coluna que eu quero, tá? Botão direito e vai ter aqui, ó, substituir valores, tá vendo? Então, vou marcar aqui, opa, substituir valores, e vou colocar assim, ó, o N vai substituir por normal, e vou marcar o OK. Botão direito, substituir valores, e o C vai ser substituído por cancelada. Então, o que acontece aqui? Ficou certinho agora. Olha, eu tenho aqui, quando eu clico na setinha, essa setinha aqui, eu consigo listar as opções que eu tenho nessa coluna. Tá? Aqui, olha. Normal e cancelada. Tá? Pessoal, ele marcou aqui, olha, veja que bem que ele marca, ó. A lista pode estar incompleta. Por quê? Se eu tiver uma tabela com 1 milhão de linhas, não vou carregar aqui 1 milhão de linhas. Ele faz ali uma pré-carga de alguns dados. Se eu quiser clicar, eu posso carregar mais, ele vai começar a carregar mais dados. Ok? Vamos voltar aqui. Código do canal de vendas. Texto. Código do vendedor. Tá? Eu também vou colocar texto. Tá? Aí, Fabrício, apareceu nu aqui, o código 2, código tal, e aqui é nu. O que acontece, pessoal? Foi identificado pelo nosso cliente, que forneceu esses dados, que em algumas situações eu vou ter venda sem vendedor.
Como assim? O gerente tirou a venda, o dono da empresa tirou a venda e ficou sem o código do vendedor. Isso é possível no sistema de gestão dessa organização. E depois eu vou conseguir saber, com o Power BI, vai ser um bizuzinho que eu vou mostrar para vocês, uma dica especial, né? Na parte final do nosso curso, como você vai calcular venda com vendedor e venda sem vendedor. Ainda saber o valor daquela venda com e sem vendedor. Ok? Então, beleza. Finalizamos aqui, tá? A parte de tratamento de dados. Fabrício, e se eu precisar voltar aqui? Pode ser necessário voltar aqui. Vamos conferir aqui primeiro. Olha, dimensão canal de vendas, texto, nome. Dimensão categoria, código, nome. Dimensão cliente, texto, nome, código também está texto. Então, até então, aparentemente, está tudo certinho. Dimensão unidade federativa, dimensão vendedor, fato metas, né? A gente colocamos aqui data, código do vendedor, meta de vendas. E nós temos aqui também a fato vendas, né? Data da venda, código do produto. Então, está tudo certinho aqui até então, correto? Vou clicar em fechar e aplicar e esses dados vão ser carregados aí para dentro do Power BI. Está sendo executada aqui a carga de dados. Finalizou. E eu posso vir aqui em dados e já fazer uma pré-visualização desses dados. Tá ok, pessoal? Então, tá tudo certinho aqui com os nossos dados. Agora, nós vamos vir aqui na parte de modelo. O que é um modelo, Fabrício? O modelo, a gente vai ver o relacionamento que foi criado pelo Power BI dos dados, né? Como assim relacionamento, Fabrício? Aqui eu posso estar abrindo, pessoal, e fechando essas telas, tá? Quando você vem aqui, olha, em relacionamento, vou estar reduzindo aqui também, olha, aqui na setinha aumenta e diminui, tá? Eu vou vir aqui, eu vou jogar um pouquinho para cima, aqui. E aqui, olha o que acontece. Nós temos aqui, eu posso segurar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse e reduzir essa visão. Eu posso vir aqui nessa barrinha também. E eu tenho aqui, ó, fato vendas, dimensão canal de vendas, dimensão cliente, dimensão unidade federativa. Opa! Baguncei aqui, tá vendo? E vejam o seguinte, que elas já se relacionam, elas já têm um relacionamento. Eu não vou entrar em detalhes, pessoal, com vocês, em relacionamento. Essa parte de relacionamento vai ser visto aí no nosso curso Power BI profissional. Aqui no curso Essential, a gente só vai entender que existe relacionamento e ele ocorreu de forma correta, porque eu setei os dados lá de forma correta. Se você teve problemas aqui em relacionamento, basta você voltar lá na tipagem de dados que você vai estar criando aí, identificando lá se você não fez a tipagem de dados correta, por isso teve problema aqui na parte de relacionamento. Vou clicar aqui na parte visual, né? Ou seja, a parte de importação de dados, ela foi concluída com êxito, né? Aqui eu reduzi aqui essas caixinhas, eu posso vir cá e tá abrindo elas, estão vendo? É. E está pronto aí a parte de importação de dados. Aqui eu tenho os dados, né? Aqui eu tenho os dados. E agora a gente vai começar a fazer o seguinte, vamos começar a criar a parte visual do nosso dashboard. Vamos criar a parte gostosa, né? A parte de criação dos visuais. Então, como que a gente vai fazer a parte da criação dos visuais? Pessoal, vai ser o seguinte. Vamos lá. A parte da criação dos visuais, eu vou começar criando o quê? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um fundo, uma imagem de fundo, né? Como assim, Fabrício? No nosso curso profissional, não é obrigatório, pessoal, primeiramente, você criar um background, um fundo, tá? Não é obrigatório. Você pode usar os recursos do Power BI e criar, né, o seu relatório, o seu dashboard aí. Relatório é uma coisa, o dashboard é outra. O dashboard ele é dinâmico, né? O relatório ele é estático, ele é fixo, tá? A gente vai ver isso mais à frente. O dashboard aqui nesse caso, o que acontece? Nós vamos tá criando ele com um background feito no PowerPoint.
tá? No nosso curso Power BI profissional, nós aprendemos como estar criando o background no PowerPoint. É muito fácil. Eu vou deixar no YouTube também um videozinho com uma aula gratuita, um bônus, para vocês entenderem como você pode criar um background, um fundo para o seu dashboard no Power BI. No nosso curso profissional, a gente vê lá, a gente tem um módulo todinho de PowerPoint para você estar criando esse background, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse botão, formatar a página do relatório, e clicar na área de Canvas, clicar nele, tela de fundo, vou clicar aqui em procurar, tá? Eu vou deixar o arquivo em questão, eu já vou deixar para download, tá bom? Vocês vão ter esse arquivo para download. É esse aqui, ó, slide 1. Eu vou clicar nele, certo? E veja, Fábio, não apareceu nada, cadê ele? É só porque ele está com 100% de transparência. Então, eu vou vir aqui, olha, nessa opção de transparência aqui, e vou reduzir essa transparência. Olha aqui, apareceu esse fundo. Tudo isso aqui foi criado lá no PowerPoint. Tudo foi criado no PowerPoint. A gente tem lá nosso curso profissional, como criar o fundo de PowerPoint. Tem um curso básico de PowerPoint, o PowerPoint Essential, para você aprender como você vai estar criando esses backgrounds aqui. Certo? Então, vamos lá. Beleza. Coloquei aqui, né? Ele está me indicando que cria alguns visuais, que eu não criei nada ainda, eu somente importei os dados. Eu vou vir aqui em inserir, vou clicar aqui em imagens, tá? Eu vou inserir uma logomarca aqui, pessoal. Inserir imagem, tá? E vou marcar aqui a logo da Fabridata. Então, tá aqui, ó. Coloquei a logomarca aqui da Fabridata, que é a nossa empresa de treinamento, fabridata.com, né? Onde nós oferecemos curso aí de Power BI, de SQL Server, de Post, de Cloud Computer, oferecemos diversos cursos, tá? Então, beleza, comecei a criar, né, alguma coisa aqui, já criei um fundo, coloquei a logomarca, vamos começar. Eu já deixei pronto aqui os títulos para que eu possa estar criando aí, né, a parte visual, correto? Pessoal, analisando aqui nessa opção dados, quando eu venho aqui na opção dados, vejam o seguinte, aqui na opção dados, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a data da venda, eu tenho aqui o código do produto, código do cliente, preço de custo, preço de venda e a quantidade. Eu tenho aqui o preço de venda e eu tenho a quantidade, mas eu não tenho uma coluna que vai somar o total da venda. Eu não tenho essa coluna que vai somar o total da venda. Imagine que seja necessário no seu projeto você ter o total da venda, o total que foi vendido. Eu tenho a quantidade e o preço de venda, mas a pessoa comprou aqui dos 428 unidades, ele comprou 46 unidades. Então eu vou criar uma coluna aqui, uma nova coluna, chamado total da venda, total venda. Então eu venho, como é que eu vou até voltar o passo aqui? Criei sem estar mostrando para vocês, né? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou selecionar aqui a tabela, tá vendo? E aqui, olha, eu tenho aqui nova coluna, estão vendo? Nova coluna. Vou clicar aqui em nova coluna.
Ele vai criar para mim aqui essa coluna, tá vendo? E eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar uma fórmula DAX, já começar já a ver as fórmulas DAX. No nosso curso profissional, nós vemos todas as fórmulas DAX. Então, vou colocar aqui, ó, total venda. O que é o total da venda, pessoal? É o preço de venda vezes a quantidade. Então, é a multiplicação da coluna preço de venda por quantidade. Então, vou digitar aqui preço, venda, ó, preço venda vezes a quantidade. Simples assim. Preço de venda. Quando eu comecei a digitar, veja que interessante. Quando eu comecei a digitar, ele já veio para mim, já deu as opções. Eu vim com a setinha do mouse e escolhi. Eu quero o preço da venda. Espaço. Como que é a multiplicação? É o asterístico. Então, coloquei o asterístico, espaço. Quando eu digitei, comecei a digitar a quantidade, ele já apareceu para mim aqui, quantidade. Eu vou dar um Enter aqui. Ele vai criar a coluna total de cada venda. Então, aqui eu já criei uma coluna calculada. O pessoal tem medo de fórmula. Não, a fórmula é difícil. Pessoal, DAX é fácil. Você começa ali com um pouquinho de receio, mas logo você aprende a trabalhar com as fórmulas DAX. Então, DAX não é um bicho de 7 cabeças. Então, criamos ali total venda. Correto? Perfeito, Fabrício. Então, tá beleza aqui. Então, nós temos aqui, criamos o total da venda. E agora, Fabrício, o que você vai fazer? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora criar, tá, uma coluna calculada, tá, uma medida. Veja bem, se eu somar toda essa coluna, o que eu vou ter? Eu vou ter o total vendido. Tá? Eu criei uma coluna calculada, vou ter o total vendido. Mas se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma única fórmula, DAX, que ele vai calcular todo o total vendido. Só que eu não vou ter uma coluna calculada, eu vou ter uma medida. Tá? Então, eu vou vir aqui, dentro de fato vendas, e vou marcar essa opção aqui, pessoal, olha, nova medida. Nova medida. Vou clicar aqui em nova medida, tá? E vou chamar ela aqui de total vendido, para ficar um pouquinho diferente do outro. Vou colocar um igual. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? É o SumX, pessoal, o SumX. O SumX, ele calcula o quê? Ele calcula aí uma coluna, ele faz o cálculo de uma coluna calculada, uma medida, né, que vai calcular ali 2 ou mais colunas. Então, o SumX é uma fórmula DAX que eu vou fazer o quê? Eu vou somar 2 colunas e vou multiplicar uma pela outra. Então, o SumX, eu vou falar qual que é a coluna que eu quero que faça o cálculo. No caso, é a fato vendas, tá? Fato vendas, vírgula, tá? E vou agora fazer a conta matemática que eu quero, que seria o quê? Quantidade, olha, quando começar a digitar aqui, ele já aparece para mim, olha. Quantidade. Quantidade vezes o quê? Vezes o preço. Olha cá, preço de custo ou preço de venda? Então, se eu quero o total do custo, seria preço-custo. O total da venda, aqui em preço-venda. Vou fechar aqui o parêntese e vou dar um Enter. Eu criei agora uma medida. Veja que ela é um pouco diferente. Ela aparece como uma calculadorazinha. Total vendido. Tá ok? Então, é só uma introdução de DAX, tá? Eu vou deixar na apresentação essa forma também para vocês, tá? Para você estar utilizando. Se você esquecer a fórmula ou não conseguir pegar no vídeo, você vai ter essa fórmula aí para você estar poder trabalhando, ok? Então, beleza. Então, é o seguinte, Fabrício, eu quero colocar essa medida aqui na tela. Eu quero colocar aqui em total vendas essa medida. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu vou pegar aqui um card, um cartão. Vou clicar aqui nesse cartão. Olha que interessante. Isso aqui é um cartão. O cartão, pessoal, é uma visualização que você pode colocar um valor único, tá? Colocar um valor único. Então, eu vou vir aqui no cartão e vou colocar aqui total venda. Olha que interessante. Opa, esse aqui não, é o de cá. Aqui é a coluna, é essa aqui, ó, total vendido, né? Ele já vai me mostrar aqui, olha, o total vendido por essa empresa
foi de 5,12 milhões, tá? Esse aqui foi o total vendido, 5,12 milhões, correto? Esse aqui é o total vendido. A formatação, pessoal, a gente vai trabalhar em outro momento. A gente vai pegar uma aula somente para formatação, para deixar os visuais mais agradáveis. Total meta. O que é o total meta, Fabrício? O total meta aqui, olha, é a soma dessa coluna aqui da Fato Metas. Então, a soma dessa coluna aqui, olha, é o meu meta vendas, o total da minha meta, tá? Vejam o seguinte, que aqui ele já aparece um somatório para mim. Meta de vendas, já aparece um somatório. Significa o quê? Que o Power BI, ele automaticamente, ele vai somar esses dados se eu colocar em um visual. Então, eu vou aqui colocar um card, colocar um cartão. Vou vir aqui com esse cartão e vou colocar aqui, vou vir na minha Fato Metas e vou colocar aqui o meu meta de vendas. Então, eu já fiz o somatório aqui da minha total meta, certo? Então, eu tenho um total de vendas que foi de 5,12 milhões e a nossa meta total foi 4,54 milhões, ou seja, a empresa bateu a meta, correto? A empresa bateu a meta. Vamos agora ao seguinte, meta por vendas. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um indicador, tá, pessoal? Um indicador para identificar visualmente se nós batemos ou não essa meta. Então, eu vou pegar esse visual aqui, ó, chamado indicador. Então, eu vou clicar no indicador, vou colocar o indicador aqui, tá? Vou colocar o indicador aqui, tá? Vou deixar ele grandinho por enquanto, a gente vai posicionar ele. E vai ser o seguinte, como é que vai ser esse indicador? É o seguinte, pessoal, o indicador eu vou trabalhar da seguinte forma. Em valor, eu vou colocar o meu total vendas, que eu já criei ele aqui, olha. Total vendido. Certo? Qual que é o nosso valor de destino? É a nossa meta. Nosso destino, o valor de destino é a meta. Então, eu vou vir aqui, vou pegar aqui meta vendas, ele vai somar automaticamente. Olha ali, pessoal, como que é fácil. Veja que ele já criou aqui, bem bonitinho para mim, olha. Ele já criou para mim aqui, ó, total vendido e soma da meta vendas. Colocou aqui uma barrinha aqui, olha, tá vendo? Então, aqui é a meta e eu já ultrapassei a meta. De forma visual, fácil, eu criei ali eu gerei uma aparência bem interessante para esse trabalho. Então, cliquei aqui, total vendido e soma de meta vendas. Aí tem esse título aqui, eu já tenho o título aqui, simples. Vou clicar aqui em formato, tá? Vou clicar aqui em geral e vou desabilitar o título. Pronto, coloquei aqui. Depois a gente vai trabalhar com a parte de formatação. Por enquanto, a gente está somente inserindo os dados, tá? Eu quero colocar um filtro, Fábio, um segmentador. Imagine que eu quero fazer uma análise por cliente. Então, aqui em clientes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui esse segmentador de dados. Tá? Vou colocar esse segmentador de dados aqui, tá? E vou colocar agora aqui, tá, o nome do cliente. Então, tá aqui, eu venho na minha dimensão clientes. Tá? Vou procurar ela aqui, a dimensão clientes, e vou pôr aqui o nome do cliente. Opa, eu cliquei errado, vou apagar aqui, vou novamente o nome do cliente e colocar aqui dentro. Pronto. Eu consegui colocar aqui o nome dos clientes, de forma que quando eu for trabalhar com esse gráfico, basta eu clicar aqui em um cliente específico, olha aqui, eu vou ter uma meta toda baseada no cliente que eu selecionei. Tá? Vou clicar nessa borrachinha aqui que ele vai estar retirando a seleção. Aqui em produtos a mesma coisa. Eu vou querer colocar um filtro também por produto. Eu vou colocar aqui, olha, um segmentador. E vou colocar aqui produto, nome do produto. Tá? O nome do produto, certo? Então aqui eu criei um filtro por produto. Depois a gente vai trabalhar com a formatação dessa aparência aqui. E depois vamos fazer o seguinte.
vendas por vendedor. Eu quero saber o que cada vendedor vendeu. Como que eu posso criar um visual aqui agradável, onde eu vou analisar o que cada vendedor vendeu? Eu vou utilizar esse visual aqui, olha, nesse caso, eu vou utilizar o gráfico de pizza, né? Poderia ser o gráfico de rosca também. Vou marcar aqui gráfico de pizza, vou colocar ele aqui, tá? Gráfico de pizza. Onde está aqui legenda, tá? Eu vou colocar o quem? O nome do vendedor. Então, eu vou vir aqui em vendedor. Cadê a dimensão vendedor? Tá aqui, ó. Vou pôr o nome do vendedor. E em valores, eu vou colocar o quê, pessoal? Eu vou simplesmente vir aqui em fato vendas e vou colocar o total vendido. Eu vou ter aqui a informação de venda por vendedor. Por vendedor. Ah, tem um título aqui, Fabrício. Venho aqui nessa opçãozinha aqui, olha, né? Formato, clico nela, né? E vou tirar ali o título. Vou aqui em geral e desabilito o título. Então, já criamos ali vendas por vendedor. Só falta deixar mais agradável. Tem que formatar isso aí. Total de vendas por ano e mês. Como que eu vou trabalhar aqui, Fabrício? Eu quero fazer uma análise de total de vendas por ano e mês, tá? Para que eu possa fazer isso, pessoal, eu preciso, tá? Eu preciso estar criando aí uma tabela dimensão data. Aqui não foi criado ainda uma tabela dimensão data, tá? Essa tabela dimensão data não foi criada. Pessoal, o que ficou faltante aqui para a gente? Vamos lá, vejam bem. Eu quero fazer uma análise temporal, uma análise por data, né? Eu quero analisar aqui, por exemplo, total vendas por ano mês, né? Eu quero ter duas caixas que eu quero informar o que foi vendido. Eu quero mostrar em duas visualizações o que foi vendido por ano barra mês, tá? Só que o que acontece? Eu tenho aqui na minha fato vendas, eu tenho aqui a data da venda, né? Quando eu venho aqui na minha fato vendas, eu tenho aqui, né, a data da venda, correto? Só que nesse caso, para que eu possa fazer uma análise temporal, eu preciso criar uma tabela dimensão data, tá? Eu preciso criar uma tabela só de data. Pessoal, existem várias formas de você criar uma tabela de data. Existem várias formas de você estar produzindo uma tabela de data. Eu vou mostrar aqui uma das formas que eu acho mais fácil, tá? De se criar uma tabela de data, ok? No nosso curso profissional, a gente vê diversas formas que você pode estar gerando uma tabela dimensão data. Como que eu vou fazer aqui, Fabrício? Vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui em transformar dados para me ser direcionado lá para o Power Query, tá? Eu vou ser direcionado aqui para o Power Query, correto? E vou agora fazer o seguinte, aonde eu tenho data aqui? Aqui em fato vendas, eu tenho aqui uma data. E todas as datas que eu tenho aqui são as datas que eu vou utilizar nesse dashboard. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui com o botão direito aqui na minha fato vendas e vou duplicar essa consulta. Botão direito e vou clicar em duplicar. Vou clicar duas vezes sobre ela. Eu posso apertar o F2 e vou colocar D-data. É a minha dimensão data. Ela ficou igual à outra, Fabrício. Então, o que eu vou fazer aqui? Ela está igual a fato vendas. Eu vou clicar em cima da data da venda. É a única coluna que eu quero. Botão direito. E vou marcar remover outras colunas. Aí ficou somente aqui a data da venda. Correto? E vou agora fazer o seguinte. Vejam que as datas se repetem. Elas não podem se repetir. Né? Uma dimensão data, eu não posso ter uma coluna com dados repetidos. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu seleciono toda ela, vou vir aqui em reduzir linhas e vou marcar remover linhas, remover duplicadas. Então,
eu já removi aqui as colunas, as linhas duplicadas. Eu tenho somente linhas que tiveram venda, correto? Ok, tudo bem. Criei aqui data da venda. Mas aí, se eu quiser fazer uma análise por mês, por ano, por dia, eu tenho que criar essas colunas. Uma forma bem fácil, pessoal, é você selecionar a coluna, vir aqui no botão adicionar coluna, venho aqui em data e vou extraindo o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero extrair o ano da data. Então, adicionar e marco o ano. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna somente com o ano que ele extraiu dessa data. Imagina que você quer no seu dashboard fazer uma análise por ano. Só marcar o ano e todo o dashboard vai se alterar. Então, é daquela forma que você faz isso, tá? Ah, Fabrício, eu quero mais. Eu quero tirar aqui o número do mês. Marco data da venda. Venho aqui em data. Venho aqui depois, né? Em mês. E vou marcar aqui mês. Ele vai retirar o mês aqui dessa data da venda. O dia, data, dia, e vou colocar aqui, ó, posso colocar o dia no formato numérico, eu posso vir cá e colocar o dia, né? O nome do dia, tá vendo? Sábado, domingo, segunda, terça. Eu vou colocar algumas colunas que eu nem vou utilizar no nosso projeto, pessoal. Venho aqui, por exemplo, o trimestre, eu quero tirar o trimestre. Data da venda, trimestre, trimestre do ano. Ah, Fabiano, apareceu só um, dois, né? O ano tem 4 trimestres. Eu quero que apareça para um trimestre ou para tri. Como que eu posso fazer? Basta eu clicar aqui, selecionar, vou vir aqui em transformar, essa segunda opção, que é o transformar. Vou marcar o transformar, vou clicar aqui em formato, adicionar um prefixo, um valor anterior, ou pode ser um sufixo em alguma situação. Nesse caso, vai ser um prefixo. E vou colocar assim, olha, tri. Eu vou colocar um espaço. Olha que fácil, pessoal. E dou um OK. Tá aqui, olha. Ele separou, tirando os trimestres, certo? Então, criei aqui, inicialmente, uma tabela dimensão data. Vou aqui em página inicial, fechar e aplicar, para que eu possa carregar esses dados novamente aí para dentro do Power BI. Ok? Então, perfeito. Os dados foram carregados. Se eu clicar aqui em dados, né, que é essa segunda opção, eu vou ter aqui, né, a minha data, a minha dimensão data. Só que eu preciso também falar Power BI. Essa tabela é a tabela dimensão data. Tem que mostrar para ele. Então eu clico aqui em data e olha aqui, aparece bem facilzinho para mim aqui, ó. Opa. Marcar como tabela de data. Tá vendo? Então eu venho aqui, clico, marcar como tabela de data. Ele vai perguntar qual que é a coluna. É a coluna completa, data da venda. Eu vou marcar aqui, data da venda, validada com êxito. Olha aqui, ele marcou aqui para mim. Opa. Validada com êxito. Eu venho e clico em OK. Pô, fácil, simples, né? O Power BI é fácil, simples e poderoso. Mas eu quero fazer o seguinte, Fabrício, eu vou fazer aqui nesse visual, ele pede que eu faça uma análise por ano, mês. Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou criar aqui uma coluna, né, que vai mostrar o ano e o mês? Aí eu vou ter que usar uma fórmula DAX. Eu já vou deixar essa forma prontinha para vocês. Eu venho aqui em data da venda, tá? Vou clicar aqui, tá? Em nova coluna, correto? E vou usar a seguinte fórmula, pessoal. Eu vou chamar ela de ano barra mês. Vou colocar o igual, indicando que eu vou iniciar uma fórmula DAX. Vou digitar aqui format, tá? Que o format significa que eu estou formatando o resultado final. Vou referenciar a coluna data da venda. Eu vou colocar aqui, ó, data, tá? Então tá aqui, ó, data, venda.
vou colocar uma vírgula. Como eu quero expressar um valor texto, né? Coloco entre aspas duplas e vou colocar. A data da vida vai ser o quê? Ela vai ser... Quero o ano barra mês. Então, o ano com 4 dígitos vai ser Y, 4Y barra MM, 2 meses. Vou fechar aqui e vou fechar o parêntese e vou dar o Enter. Olha que interessante, pessoal. O 2M é para o mês e os 4Y é por ano. Se eu quisesse colocar o ano abreviado, era só 2. Tá vendo? Olha que interessante aqui. Ele colocou lá ano barra o número do mês. Se eu vir cá na forma e colocar um terceiro M, olha que legal. Ele vai colocar para mim, pessoal, o mês de forma abreviada. É bem interessante esse formato. Eu vou deixar pronto para vocês. Mas eu vou deixar somente com 2M mesmo. Vou dar o Enter e ele ficou aqui. A análise ano barra mês. Certo? Agora eu vou clicar aqui na parte visual, já que eu tenho os dados que eu quero, e vou fazer aqui a seguinte análise. Eu vou utilizar, pessoal, esse visual aqui, ó, gráfico de colunas 100% empilhada, tá? É esse aqui, ó, gráfico de colunas 100% empilhada. Vou marcar ele, vou colocar ele aqui. Gráfico de coluna 100% empilhada, certo? E vamos lá, Fabrício. Aí apareceu aqui, né, eixo X e o eixo Y. Pessoal, é igual na matemática. O eixo X é o quê? A horizontal, essa linha horizontal. E o eixo Y é a vertical, que é a altura. Eu não quero fazer uma análise ali mês a mês. Então, se eu vou fazer uma análise mês a mês, aqui no eixo X, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o ano barra mês. Tá? Vou colocar o ano barra mês. E no eixo Y, vou colocar o quê? Eu vou colocar o total vendido. Certo? E na legenda, eu quero fazer uma separação ainda por produto, pessoal. Então, eu vou vir cá, tá? Vou colocar, não vou separar para não ficar muito bagunçado, vamos separar por segmento, que é atacado e varejo. Então, eu vou vir aqui, olha, na parte de categoria, né? É categoria? Vamos conferir aqui se é categoria. Categoria, vamos fazer por categoria, vai ser bacana. A gente pode mudar isso aí, pessoal. E vou colocar aqui em legenda, eu vou colocar por categoria. Fabrício, ficou tudo igual, não ficou bacana, está todo mundo igual. O que aconteceu que ficou tudo igual? Pessoal, veja bem, a partir do momento que eu criei a minha tabela de dimensão data, eu preciso acertar o relacionamento dela. Veja que a minha dimensão data, ela ficou sozinha, ela ficou flutuando aqui, olha. Não pode. Eu tenho que acertar o relacionamento dela. Como que eu vou fazer o seguinte? Vamos lá, vamos entender como que vai ser o relacionamento dela. Ela está se relacionando ao quê? Não é a data da venda? Então, quando você vem aqui em data da venda, na fato vendas, eu tenho data da venda. Quando eu venho aqui na dimensão data, eu também tenho aqui a data da venda. Então, eu tenho que fazer essa data da venda se relacionar com essa data da venda aqui. Como que eu posso fazer isso de forma fácil, Fabrício? Simples. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar nesse data da venda aqui. Vou tentar fazer assim. Isso a gente pode estar ajustando, pessoal, aqui, tá? Nesse item aqui, eu ajusto o tamanho, perfeito? Eu vou clicar aqui em data da venda, vou clicar com o mouse e segurar e vou arrastar até o outro data da venda para montar um relacionamento. Veja que ele criou aqui, olha, um relacionamento. Tá vendo? Olha aqui como é que ele está. Esse asterístico aqui significa muitos, tá? E esse 1 significa 1. Ou seja, eu tenho várias vendas que ocorreu no mesmo dia, né? E aqui eu tenho somente 1. Então, é de muitos para 1, que é esse relacionamento. Se eu voltar aqui agora, olha, agora ficou certinho. Olha lá. Agora eu tenho um valor para cada
dia separado, olha aqui, olha, né? No caso, cada mês, né, pessoal? Então, 2019, né? Nós fizemos aqui no mês 10, bebidas, tá vendo? Então, ele fez toda uma segmentação aqui para mim. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos aqui, posso clicar em classificar, que é a ordenação, classificar eixo, ele está pelo total vendido. Eu quero classificar por quem? Por o ano / mês. Agora ficou certinho, tá vendo? Olha, cada coluna aqui, olha, ele tem a sua separação. Então, já criei e ficou ordenado aqui por ano / mês. Fabrício, está muito pequenininho, Fabrício, está muito pequeno. Calma, 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 que a gente vai formatar isso aqui depois. A gente vai ter uma aula de formatação, de deixar esses visuais mais agradáveis, tá? Então, vamos voltar aqui os campos, perfeito. Total de vendas por ano / mês. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, tá? Nesse gráfico aqui, ó, gráfico de colunas empilhadas. Eu vou fazer uma análise, aqui eu quero analisar a evolução das vendas mesmo. Aqui eu misturei, né, por categoria. Aqui vai ser um pouco mais simples, porque ela fica bem grande para ter espaço suficiente, tá? E vou fazer o quê? No eixo X, eu vou pegar aqui a dimensão data e vou colocar data da venda, tá? No eixo X. Então, aqui é a data da venda. E no eixo Y vai ser o total vendido. Fato vendas, eu vou colocar aqui total vendido, aqui no eixo Y. Prontinho. Correto? Ah, Fabrício, a data da venda ficou muito fracionada, né? Eu coloquei a data da venda. Não é o que eu preciso fazer, eu não quero, não é por mês. Eu vou apagar aqui, vou pegar aqui a dimensão data e vou colocar aqui no eixo X o ano / mês. Agora ficou certinho. Vou clicar nos 3 pontinhos, classificar eixo e vou colocar aqui ano / mês. Então aqui eu tenho agora, pessoal, né, uma informação de como que foram as vendas. Tá vendo? Continua pequeno, a gente vai formatar isso aqui, tá? 2019 no mês 12, 2019 no mês 11, tá vendo? E qual foi o valor vendido naquele mês. Então, ou seja, a estrutura dos nossos dados, da nosso relatório está ok. O que eu preciso fazer? Preciso melhorar a qualidade visual, né? Os textos estão um pouco pequenos, eu preciso ajustar algumas coisas aqui, mas a parte básica da estrutura, né, ela está ok. Então, fizemos a parte visual, né? Ficou uma aula bem extensa, é uma aula que eu detalhei muito para vocês, é um curso essential, mas eu quis detalhar o máximo possível, tá? O máximo possível. Na próxima aula, o que eu irei fazer? Nós iremos aí estar deixando isso mais agradável visualmente, formatando cada visual desse e colocando no tamanho mais agradável, tá? Mais agradável. E depois a gente vai estar publicando isso aí no telefone celular e também no Power BI Serviço, tá? Antes, vamos salvar esse projeto para a gente não perder nada, então vamos salvar. Eu posso simplesmente clicar aqui nesse disquete, tá? Ou posso vir aqui em arquivo, salvar. Vem em arquivo, salvar. Vou salvar ele aqui em curso grátis, vou criar uma pasta aqui, PBX. O que é o PBX, pessoal? É a extensão dos arquivos do Power BI. E vou chamar ele aqui de Dashboard Vendas. Tá? Eu também vou deixar ele para download na próxima aula. Então, sempre vai ter um material para você fazer o download aí, tanto da base de dados, tanto da apresentação, tanto do dashboard. Pronto. Ok, pessoal? Então, encerrou e até a próxima aula.